Vamos lá, estamos iniciando aqui o primeiro pilar que constitui o nosso treinamento, é a compreensão, o entendimento da dívida, se de fato a dívida é um problema. Tá? Geralmente, quando as pessoas me procuram, a primeira coisa que elas falam é: Rafa, eu quero pagar todas as minhas dívidas e começar a investir. Bem, uma coisa que eu gosto sempre de compartilhar, né, é que o conceito que existem dívidas ruins, mas também existem dívidas boas e dívidas que são saudáveis. Vou falar algo que pode até ser chocante para você, mas eu tenho dívidas. Sim, eu sou investidor e tenho dívidas. Todas elas sob controle, organizadas, mas sim, tenho dívidas. Geralmente, quando eu compartilho essa informação com os meus clientes, eles ficam chocados, né? Mas veja bem, pense na dívida como um remédio. A diferença entre a cura e o veneno está no propósito e na quantidade. Então, não se assuste com o que eu vou falar, mas dívidas muitas vezes são necessárias. Sabe, quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade, por exemplo, meu salário era menor que a mensalidade da faculdade. Então, o que eu fazia? Eu pagava um mês de faculdade e ficava devendo o outro. Né? Tinha muita vergonha disso, confesso que não é algo que é confortável para ninguém, porém eu queria e eu precisava estudar. Né? Eu não tinha o que fazer na época, meus pais não tinham condição de pagar minha faculdade, então aquela dívida era a única forma de eu conseguir um emprego melhor, de conseguir um estágio, entrar num lugar melhor, e foi a estratégia que eu fiz para conseguir me formar. Quando chegava no fim, quando chegou no fim do ano, eu tive que dar matrícula, né? E como é que a gente faz rematrícula com um monte de parcelas pendentes? Eu tive que me endividar. Peguei dinheiro emprestado com um primo meu, né, para pagar a faculdade, e graças a Deus e essa estratégia, né, essa sabedoria que ele me deu, eu consegui um estágio no banco, onde, né, já fazem mais de 20 anos, e a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Pagar minha dívida com meu primo, e hoje, né, o que eu tenho um sentimento de muita gratidão pelo que ele fez por mim, por ter me apoiado na minha vida profissional, na minha carreira, né? Eu também já fiz muitos empréstimos e faço empréstimos até hoje para aproveitar oportunidades, para comprar carro, comprar casa. Então, assim, eu queria que neste momento você quebrasse esse paradigma que todas as dívidas são ruins, porque, como eu disse, algumas dívidas são até necessárias. Olha só, eu só consegui comprar a minha primeira casa com um compromisso e a disciplina da parcela do financiamento. Pois é, foi um processo para que eu foi um processo na minha vida aprender a organizar, né, as minhas finanças. Sempre tive uma infância muito pobre, então fazer uma gestão financeira não aprendi isso. Eu fui construindo isso, não aprendi na escola nem na minha casa. Então foi um processo para que eu pudesse aprender a organizar minha vida financeira e conseguir investir ali todos os meses. Então, o que precisamos primeiramente é absorver, identificar quais são as dívidas boas da nossa vida e quais são as dívidas ruins, para que nós possamos eliminar as dívidas ruins e administrar as dívidas boas, porque nem sempre as dívidas são a dívida em si é o problema, né? Em algumas situações, a dívida ela é a única solução para que nós temos naquele momento. Esses dias um conhecido falou assim: Rafa, preciso quitar logo minha casa, não tô, quero quitar porque quero começar a investir e tal. Falei, puxa, que legal, me manda as condições do seu empréstimo para eu analisar, né? Aí a gente reservou uma hora de mentoria, a gente fez uma análise do contrato dele. Falei, camarada, não faz sentido nenhum você quitar. Né? Na ocasião, hoje, estou gravando esse vídeo, a taxa de juros está pagando mais de 13% de rendimento ao ano. A dívida dele era de 7% de empréstimo. Falei, meu, é metade. Não vale a pena você quitar. Né? Vale a pena você complementar. Continue pagando a sua dívida, né? E vai fazendo esse exercício de uma poupança mensal. Né? Então, esse é um ponto que eu queria compartilhar com você no começo desse treinamento, para que você já começasse a abrir um pouco mais a sua mente para esses conceitos de endividamento. Bem, para ter esse entendimento aí das suas finanças, eu queria convidar você para abrir a mente, né? E também abrir o seu caderno para a gente entender alguns motivos
que nos levam à condição do endividamento. E aí que está a questão, né? Por que nós ficamos endividados? Essa é uma questão que a gente tem que discutir, né? Tem uma máxima que diz sempre, né, que gaste menos do que ganha. Puta, isso é clichê, mas é verdade. Neste capítulo, especificamente, eu vou compartilhar algumas questões relacionadas ao seu comportamento. E pode ver que eu estou sendo muito enfático nisso. Porque se você não mudar o seu comportamento, se você não começar a refletir, repensar as suas atitudes, a sua vida, né, a sua relação com o dinheiro, a gente não vai ter resultado. Então, eu quero fazer esse convite para você, né? Essa frase de gaste menos do que você ganha, ela é óbvia, parece ser óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? É um tipo de sabedoria popular que é preciso reforçar, porque é prudente gastar menos do que se recebe. Porque se a gente não fizer isso, certamente você vai ter sérios problemas financeiros, porque a conta não fecha. Em geral, as pessoas sabem que deveriam gastar menos do que recebem, mas não fazem isso. Por que elas não fazem isso? Eu quero aqui te convidar, né, a fazer um exercício, porque assim, você conhece alguém de verdade que gostaria de viver endividado? Você conhece alguém? Não, eu adoro dívidas, eu quero viver endividado, quero viver o cheque especial. Você conhece alguém? Eu acredito que não. Porque ninguém é doido, ninguém rasga dinheiro. Acontece que às vezes as pessoas ficam endividadas, né? E elas querem sair das dívidas e não conseguem. Por quê? Porque mesmo trabalhando, elas continuam gastando mais do que recebem. Não fazem um planejamento, não tem uma reserva de emergência, não tem o hábito de poupar. Por isso que o comportamento, as atitudes, né, o hábito, ele é tão importante. Então, como é que a gente vai resolver isso, né? Será que, olha a pergunta que eu faço aí, será que o dinheiro resolve o problema? Deixa eu te explicar uma coisa. Com todos esses anos de experiência que eu tenho no mercado financeiro, eu vou te garantir, o dinheiro não é a solução dos seus problemas. Se eu der dinheiro para uma pessoa endividada, sabe o que vai acontecer? Ela vai quitar aquela dívida e logo vai fazer outras dívidas. Não foi uma ou duas, foram dezenas ou até centenas de vezes que eu já vi isso acontecer. Nós começamos a resolver os problemas com dívidas a partir do momento em que nós começamos a entender a razão, a motivação pela qual nós consumimos o nosso dinheiro, a motivação que nos leva a usar o nosso dinheiro e a contrair dívidas. Então, qual é a sua verdadeira motivação?